Bom, eu estava tentando se a gente sempre estava o Wi-Fi no dela. Olha, pessoal, boa noite. Eu pedi para quem tivesse um tempinho, pudesse nos assistir agora nessa live. E eu disse que eram dois assuntos. Um era a vacinação em Fortaleza e no estado do Ceará como um todo. E outro assunto, o decreto do governador que restringe atividades não essenciais. Vacinação em Fortaleza e no estado. Houve um equívoco da logística de vacinação em Fortaleza, a ponto de nós termos poucas vacinas e vacinas estocadas. Como é que nós temos poucas vacinas? O Brasil não tem vacina para todo mundo, tanto é que foi escalonado, né? Primeira fase, segunda fase, terceira fase. E tem vacina estocada numa vacinação que começou no dia 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2 e 3. 11 dias de vacinação. E os idosos não estão sendo vacinados, que estão acima de 75 anos de idade. Os profissionais de saúde com a mesma problemática, que não estão tendo condição de se vacinar, por um erro estratégico de logística nos primeiros dias. Nós não estamos falando aqui da boa vontade do prefeito, da boa vontade do governador, de forma alguma. O fato é que a logística, ela não deu certo, porque nós temos poucas vacinas, pouquíssimas, e temos vacina em estoque, então tem algo errado. Se nós temos poucas vacinas, o Brasil tem poucas vacinas, o Ministério da Saúde mandou poucas vacinas para o Ceará como para outros estados, e nós temos estoque, está errado. O que é que o prefeito deveria ter feito? As unidades de saúde de Fortaleza são conhecidas, são catalogadas, têm um número definido de servidores, principalmente os que estão à frente no combate ao coronavírus, a Covid. Era o prefeito ter solicitado a Secretaria de Saúde, ou as duas secretarias, por exemplo, Frotinha de Becejana, Frotinha do Antônio Bezerra, Frotinha de Parangaba. Cada um tem seu quadro de servidores que estão atuando na linha de frente. Senhor diretor, mande a lista dos servidores, por exemplo, Frotinha de Becejana, 200, Parangaba, 200, Antônio Bezerra, 180. Mandava as doses para o hospital e lá se aplicava nos servidores que estão de plantão diuturnamente. Da mesma forma, César Calles, Valdemar de Alcântara, Hospital Regional da Unimed, Hospital Geral de Fortaleza, mande o número de servidores com a lista, vamos comprovar essa lista, saber se não houve fura-fila, porque isso redunda em crime de improbidade, e mandava para os hospitais que eles mesmos fariam as vacinações de suas equipes. O que sobrasse desses primeiros lotes, colocaria sim no Centro de Convenções e Iguatemi para os demais profissionais da saúde. Porque já sabia que os da linha de frente eram dentro dos hospitais, não precisava esses servidores irem lá para o centro de eventos. Nos seus próprios hospitais, nas suas unidades, UPA, posto de saúde, hospitais regionais, Frotinhas, Gonzaguinhas, e estava resolvido o problema, já tinha vacinado todo mundo. E os outros profissionais de saúde estavam sim indo para o centro de eventos e já estavam todos vacinados com as vacinas que estão aí. O que não pode é termos poucas vacinas e essas vacinas ainda têm estoque. Isso aqui é inaceitável dentro da logística da prefeitura e do estado do Ceará. Portanto, não quero aqui ser apenas crítico, né? Mas dizer que houve erros na logística de vacinação, na minha concepção. O outro tema é o do decreto do governador, o decreto 33.918, do dia 2 de fevereiro, que estabelece medidas preventivas direcionadas a evitar disseminação da Covid. Todos nós estamos vendo dia a dia o aumento do número de Covid e o aumento do número de mortes e a exaustão do sistema de saúde. Isso é fato. O governador, a bem da verdade, ele segue
o que é dito pelas autoridades sanitárias, pelas autoridades de saúde do Estado. O que determina o senhor Camilo Santana para ele fazer, ele faz porque tem uma responsabilidade de seguir o que a ciência diz. Então, o governador foi chamado e as autoridades têm que restringir para que o contágio da doença diminuísse. Então, ele disse o seguinte, que as atividades não essenciais passariam agora a ter novas regras. Uma das regras é fechamento de bares, restaurantes às 20 horas, que eu particularmente acho que é um equívoco. Shopping, limitar horas. Na hora que você limita a atividade não essencial até 20 horas, quando poderia ir até as 23 horas, você encurta o tempo e aquele estabelecimento pode até ter mais gente durante o dia. O que é que eu acho que deveria ser feito? Elastece o tempo de atividade, cria-se uma fiscalização mais rigorosa e essa fiscalização vai ver se os 30% estão sendo cumpridos. Se tinha 100 mesas, passa até 30. Né? Aí o número o governador definiu. E fiscalizar. Quem violasse essa determinação, punição severa. Porque se você dilui mais o tempo, se aumenta o tempo, você evita a aglutinação, a aglomeração. E você, elastecendo, você tem toda a condição de fazer o distanciamento social. Então eu acho que há um erro em diminuir o tempo desses equipamentos no seu dia a dia. Não tem por que um restaurante não ficar até às 11 horas aberto, porque tem mais tempo o cidadão frequentar aquele restaurante, obedecendo todas as medidas sanitárias, tanto os proprietários como os frequentadores, os usuários. Outro problema, essas atividades econômicas que sofreram fortemente o impacto da Covid, eu fiz hoje uma entrevista na Rádio Povo, fui chamado também na TV Assembleia, na FM Assembleia, gravei hoje na Assembleia para rádios, eu dei uma posição com relação às empresas de atividade de eventos, bares e restaurantes. Esses que são mais profundamente impactados com sua atividade econômica, o governador tem que encontrar uma maneira de ajudá-los, porque eles geram emprego e renda. E eles estão quebrando, muitos estão quebrando. O governador tem que encontrar um meio de reduzir os seus impostos, de isentar alguns impostos, juntamente com a prefeitura, porque essa atividade econômica quebrando, a economia vai sofrer profundamente. E quando a economia sofre, o Estado deixa de arrecadar, o município deixa de arrecadar. Então, tem que encontrar uma forma. Nós, deputados, aprovamos em 2020 todas as matérias que o governador encaminhou nesse sentido, para tratar de proteger alguns segmentos da sociedade. Eu acho que esses segmentos de eventos, restaurantes, bares, têm que ser ajudados pelo poder público, porque eles movimentam intensamente a nossa economia. Portanto, há uma necessidade de se socorrer essas atividades econômicas. Outro ponto que o governo do estado e o prefeito de Fortaleza têm que estar atentos são os transportes coletivos. Reduzir as linhas ou o número é uma tragédia. Nós temos que ampliar o número de ônibus, aumentar esse número de ônibus, porque o que nós estamos assistindo são ônibus superlotados, conduzindo trabalhadores para o trabalho e para casa, e nesses ônibus, nesses transportes coletivos, é onde há grande disseminação do coronavírus. Aquilo ali, as pessoas estão respirando um em cima do outro. Mas estão de máscara. Mas tem um limite, a máscara tem um limite de proteção, ela não protege 100%. Né? Ela protege razoavelmente, mas guardando um distanciamento social, uma distância entre as pessoas. Então, ônibus, tem que ter mais ônibus e regulamentar. O ônibus não pode vir cheio. Ele tem que ter a capacidade, assim como os restaurantes têm, que só pode 30%, ônibus também. Porque se colocar, como está sendo colocado desde março de 2020, a quantidade enorme de pessoas dentro dos ônibus, ali é o ponto mais vulnerável para a disseminação do vírus da Covid, que é o coronavírus. Portanto,
sobre esses temas, era o que eu prometi de falar com vocês, achando que o governador se obriga a atender às autoridades sanitárias, cumpri-las, a todas as ordens que vierem dessas autoridades sanitárias, mas tem que ponderar e repensar o que eu falei. As atividades que estão sofrendo têm que ser ajudadas, ônibus tem que ser o maior número de ônibus para as pessoas se deslocarem, porque eles são os grandes contaminadores da sociedade fortalezense e cearense, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.